Atenção Brasil, novas informações a partir de agora sobre o caso do assassino que matou a esposa, a filha de 2 anos e o vizinho. Ele teria desligado uma câmera de segurança. Os nossos repórteres acompanham de perto. Põe no ar. Nós estamos saindo agora da cidade de Abadiânia. Nós estamos em frente ao quartel da Polícia Militar. Nós vamos seguir algumas viaturas porque os policiais receberam a informação de que o Anderson pode ter sido visto em um sítio. A gente está indo então agora para a zona rural, para o sítio onde ele pode ter passado na manhã de hoje. A dona do sítio esteve aqui no quartel da polícia, disse que tem algumas imagens que justamente mostram o Anderson passando no sítio dela. Como não tem nenhum homem, segundo ela, com as características do Anderson que mora nesse sítio, nessa fazenda, ela acredita com certeza que é o Anderson que passou pela fazenda dela, pela propriedade dela. Nós vamos então acompanhar a polícia, nós vamos seguir para o local, porque as viaturas vão para esse local para fazer uma busca exatamente nesse terreno onde mora essa mulher com a família dela. A gente vai seguir e acompanhar. A mulher estava bastante nervosa, muito assustada, principalmente por conta do que o Anderson fez. A gente vai acompanhar então até chegar lá para a gente poder mostrar a distância que fica da cidade, a localização, para ver se realmente ele passou ou está escondido nesse sítio. Ou seja, essa agonia, esse desespero, principalmente dos moradores, o medo do Anderson depois que ele matou a companheira, matou a enteada e matou um vizinho de sítio, o medo, o susto, né? O medo, o pavor dos moradores aqui é muito grande. A gente vai seguir agora então para poder chegar até no sítio, para poder ver se realmente ele está escondido nessa região. Nós estamos chegando agora então a um sítio onde os policiais entraram, fica bem no fundo aqui dessa estrada, bem lá na frente. É um local bem afastado do centro de Abadiânia, porque os policiais vieram verificar umas imagens que a dona do sítio passou à polícia, porque para ela é o Anderson que ela viu aqui nessa região na madrugada, na manhã de hoje. Ela informou aos policiais que não mora nenhum homem com as aparências do Anderson por essa região, então a pessoa que viu, que passou pelas câmeras, para ela é assim. Inclusive ela estava bastante assustada. Os policiais entraram, olha, a rodovia fica bem ali no fundo. A gente percebe que o movimento é bastante intenso, muitos carros, olha só, muitos caminhões. A entrada do sítio um pouco mais ali no fundo. Os policiais então entraram, já estão lá dentro, verificando, fazendo buscas aqui por essa região, para ver se encontram alguma pista do Anderson. Nós vamos justamente acompanhar então esse trabalho, porque os policiais já desceram, estão espalhados por toda essa região aqui desse sítio e em outras fazendas vizinhas aqui também. Porque se ele passou por aqui, com certeza, se ele não estiver aqui dentro escondido, ele pode estar escondido em uma dessas fazendas próximas, das fazendas vizinhas. Vamos lá, Thiago, vamos chegar um pouquinho mais para frente, para a gente poder mostrar a ação da polícia. Mais essa caçada por esse assassino que matou a própria companheira. Ele estava com ela há apenas 6 meses. A mulher já estava grávida dele, de 4 meses. Ele acabou matando a companheira e matou também a enteada de apenas 2 aninhos. E aí na fuga ele ainda acabou matando também um vizinho de um sítio. Aliás, um homem que, segundo a vizinhança aqui, um homem que inclusive era amigo do próprio Anderson, mas que pode ter sido assassinado porque teria se recusado a emprestar para ele a picape para ele fugir. Nós estamos chegando agora a um outro sítio, também aqui na zona rural de Abadiânia, uma região onde os policiais também fazem buscas desde a noite desta segunda-feira. É um sítio onde tem pelo menos 5 casas e o que a gente percebe é que as residências foram desocupadas. Tudo indica que os moradores, com medo, deixaram as casas, foram para a cidade, justamente para não correr o risco de encontrar, por exemplo, com o Anderson durante a noite. Olha, aqui tem mais uma casa fechada. A maioria das casas está trancada. Nem carro na garagem os moradores deixaram. Ali embaixo tem uma outra casa que também está fechada. O que a gente vê é uma zona rural
praticamente deserta aqui em Abadiânia, porque os moradores têm medo de se encontrar com o Anderson em algum momento. E como ele é considerado hoje extremamente perigoso, um homem frio, ataca com extrema frieza, os moradores têm medo de serem pegos de surpresa. Segundo a polícia, ele roubou inclusive uma arma do vizinho de sítio, que era amigo dele. Esse vizinho foi assassinado por ele porque não teria aceitado emprestar um carro para ele fugir, então ele pode ainda estar com essa arma. Por conta disso, a polícia pede até que os moradores tenham muito cuidado quem decidiu ficar na zona rural. Mas a maioria das pessoas, pelo que a gente percebe, optou por deixar as casas, fechar as residências e voltar para a cidade, até que o Anderson então seja preso. Olha, muitos animais ficaram abandonados no sítio. Os moradores têm vindo apenas para colocar alimentação de manhã, mas na maioria das vezes aproveitando a presença dos policiais. Nós estamos chegando agora ao sítio onde o Wanderson pode ter sido visto pela última vez aqui nessa região de Abadiânia. Aliás, ele pode ter sido flagrado neste sítio aqui, que fica a mais ou menos 1000 metros da rodovia, da BR-060, sentido Brasília. Não é muito distante, para que você que está em casa agora tenha mais ou menos uma ideia da distância desta casa aqui até a rodovia. Olha só, desce por uma estradinha de terra. Ali naquele poste ali na frente também tem uma câmera de monitoramento, onde o dono do sítio instalou justamente para poder flagrar pessoas fora do horário que chegarem aqui no sítio. Então, a princípio, o Wanderson pode ter sido flagrado exatamente nesse local aqui. Pela imagem, ele foi visto exatamente neste ponto. E aí, se realmente a polícia confirmar que foi ele que esteve aqui nesse sítio, foi aquela câmera bem lá no fundo da varanda que flagrou o Wanderson. Foi por aquele equipamento ali que o homem mais procurado do estado de Goiás passou nesse sítio. Olha, a câmera é esta que está aqui no fundo. Bem do lado da câmera tem um refletor, justamente para poder deixar o terreno aqui mais claro, porque essa região principalmente é bastante escura por conta do plantio de manga. Tem muitos pés de manga aqui. O caseiro que cuida do sítio não estava aqui no momento que o homem passou pelo sítio. O Neto, inclusive ele está aqui no fundo, o Neto estava em outra cidade. Ele estava contando pra gente aqui que estava em Anápolis, né, Neto? Você tinha ido levar o caminhão, né? Não tinha ninguém aqui na hora, né? Não tinha ninguém na hora, não. Eu fui fazer uma comprinha na Anápolis, meu carro estragou em Anápolis, aí eu cheguei aqui hoje. Ficou sabendo que isso aconteceu? Sabendo isso que aconteceu ontem, pelo cara que falou que viu na televisão. Você mora com quem aqui, Neto? Com a Cássia, Que é a sua esposa? minha esposa. Filhos? O pai dela chama Teixeira, Você tem quantos filhos? tem 5. Se realmente foi o Wanderson que passou por aqui, né, e de repente encontrasse você, sua família, vocês não têm arma aqui, Não né? tem arma. Não O tem risco para vocês era grande. arma. Grande, muito grande. Para você, então, que não estava aqui com a família na hora, foi um livramento, né? Ixi, Maria, você tá louco. Um livramento grande. O Neto Uma trabalha benção aqui de no Deus. sítio, ele é caseiro aqui do sítio, ele cuida do terreno para o dono aqui do terreno. Como ele estava contando, então, na hora ele não estava aqui. O vídeo foi passado para a polícia, que agora faz uma verificação, até para ver se realmente identifica o Wanderson aqui nesse sítio. A polícia de Goiás já recebeu inúmeras ligações que podem levar até o paradeiro do Anderson, mas nenhuma confirmada até agora. Douglas Branquinho ao vivo. É isso mesmo, Bate. Já foram várias ligações, inclusive hoje. Pessoas estiveram pessoalmente aqui no QG, onde nós estamos aqui bem em frente. Vocês veem algumas viaturas da Polícia Militar aqui. O restante está a paisana e também viaturas caracterizadas aqui por toda a região de Abadiânia, pois todas as evidências levam a crer que este homem, o Anderson, ainda esteja aqui na região tentando uma fuga.
Inclusive, ele foi colocado, Bate, em liberdade em março do ano passado, depois de ter cometido uma tentativa de feminicídio contra uma mulher que era parente dele. Ela era parente, na verdade, da madrasta dele. Eu tive acesso a essa decisão da justiça que colocou o Anderson na rua. Ele diz o seguinte lá. Primeiro, a decisão diz o seguinte, que o MP concordou com a defesa, o Ministério Público, e por isso a juíza autorizou que ele fosse solto. Só que como medida cautelar, ele não poderia frequentar bares, né, esses tipos de locais, e nossa reportagem levantou que em Corumbá ele fazia isso frequentemente. E mais, a decisão coloca que ele teria que passar por tratamento contra as drogas. E aí eu fui ver o depoimento dele do porquê ele teria atacado e tentado matar essa mulher. Ele disse em depoimento que no dia teria bebido, uso feito de maconha e cocaína. E que por isso ele estava ali fora de si e sem nenhum motivo, sem nenhuma motivação, ele teria tentado matar essa mulher. Ele a esfaqueou pelas costas e ele mesmo assume que só parou porque a faca quebrou. Só por isso ele não concluiu aquele homicídio. E aí a pergunta que a gente se faz: como um homem como esse estava na rua, liberado pela justiça, e agora a gente chora a morte dessas outras pessoas? Bate. Pois é, Douglas Branquinho, chora a morte dessas 3 pessoas e pede a Deus para que nenhuma outra seja cometida por esse homem extremamente descontrolado. Os moradores da área extremamente irritados com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, achando que não está dando a devida atenção para este caso, muito embora a polícia diga que esse é um trabalho de inteligência. Mas as pessoas inevitavelmente fazem comparações com o caso Lázaro. E no caso Lázaro, você viu uma força-tarefa pelo menos mais robusta. Hoje nós sobrevoamos a região durante mais de 1 hora e poucas viaturas da polícia foram avistadas. Que amanhã a polícia possa dar a resposta que a sociedade espera, que é a prisão desse suspeito de assassinar tantas pessoas.